Viu, pastor Manassés, aqui na plataforma nesta noite. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, creio, Senhor. Graças a Deus. Pastor Manassés. Deus te abençoe, irmão. Deus seja contigo. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de adorarmos com cânticos, pelo privilégio de orarmos falando com o Senhor. E agora pedimos que o Senhor conclua este culto com o privilégio que temos de ouvir o Senhor. Por isso te damos honra e glória e pedimos que o Senhor aceite a nossa gratidão em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Amém, amém. E graças a Deus. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Vamos nos colocar em pé. Que Deus abençoe a todos os irmãos aqui presentes, também os irmãos pela internet, aqueles que não têm condição de vir, mesmo, né? Deus sabe a condição de cada um, sabemos a importância que é estarmos cultuando a Deus em unidade cristã, em companheirismo cristão, um com os outros. Amém, meus irmãos? Não olhando as dificuldades, tampouco também as facilidades. Nós sabemos onde é o nosso posto de dever. Amém, meus irmãos? Vamos agora, então, tomar as Escrituras. E eu fico tão feliz quando Deus dá algo assim, né? Domingo eu pedi para o irmão João Elias, que sempre é o irmão Alexandre que faz, acabou esquecendo, eu pedi para o irmão João Elias colocar no grupo da igreja a leitura bíblica semanal doméstica, e Marcos capítulo 10, né? Então, eu estava bem ciente qual é a leitura bíblica semanal doméstica, talvez até fica na mente da gente, né? E ontem eu preguei sobre isso lá em Colombo, mas não me atentando que era a leitura da semana. Aí, a hora que o Marquinhos toma a plataforma, eu estava com a Bíblia lendo Marcos 10, ele falou, vamos ler Marcos capítulo 10. Eu falei, Jesus, como Deus é maravilhoso, né? Então nós vamos meditar nesta noite sobre Marcos capítulo 10, poderíamos ir em Mateus ou em Lucas, mas Marcos capítulo 10, agora para o mesmo vamos começar por 1 São João, epístola de 1 São João, capítulo 1, versículos 5 ao 10, depois Salmo 100, e então Marcos capítulo 10. Diz assim a palavra de Deus. Quantos irmãos acham? Lembrando os irmãos que domingo agora é culto dos jovens, né? 15 para as 8. Peço que os jovens procurem não chegar atrasado para ganharmos tempo. Diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz,
como Ele na luz está. Olha só, Ele é a luz e está na luz, né? Temos comunhão uns com os outros. Culto pela internet fica falho esse ponto, né? Aqui nós estamos em comunhão uns com os outros. Por isso que quando não tem condição de estar aqui, daí Deus supre isso, né? Deus supre. Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém. Aleluia. De qual pecado? De todo pecado. Aleluia. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém. Salmo capítulo 100. Que maravilha que as Escrituras, né, irmãos? Isso aí é um bálsamo da alma. Graças a Deus, né? Vamos a Salmos capítulo 100, versículo 3. É um salmo que é um cântico, né? Como todo salmo já é cântico, mas que nós aqui também cantamos, celebrai com júbilo ao Senhor. E nós vamos ler o versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus. Amém, irmãos? E foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe a sua palavra. Amém, meus irmãos? Baseado nessas 3 palavras, podemos assentar. E vamos agora a Marcos capítulo 10, para nós meditarmos. Eu quero a sua atenção, o seu culto, mas também a sua ordem. Por isso, não leia, deixe sua Bíblia aberta. Em Marcos capítulo 10, no versículo 17 a seguir que foi lido, e eu estou querendo mesmo ler toda essa passagem do jovem, ou do mancebo, ou do moço rico, com todos os irmãos, aí pela internet, os que estão em comunhão conosco. É tão bom, né? Essa semana vários irmãos falaram: pastor, o senhor falou aqui no culto, é daquele jeito que eu faço. Da visita que eu falei para o senhor que ia fazer, eles fazem desse jeito, culto mesmo, né? Tão bom saber que aqueles que não podem realmente estar, eles cultuam mesmo. Cultuam. De certa forma, é a modernidade dos programas de rádio lá do início, né? Que quem não lembra, o irmão João Gouveia sempre cita isso, e outros tantos, né? Paravam lá na roça, e nas ondas curtas, né? Hoje a internet é as ondas longas, né? Vai longe, mas não chega na roça. E as ondas curtas, médias, né? Ondas médias, média ou curta? Quem que lembra? Ondas curtas é que chegava lá na roça, e os irmãos paravam de carpinar, de roçar, e iam embaixo de uma árvore, às vezes deixavam um radinho em cima na árvore e escutavam aquela clarinata e o programa Fé para Vencer. E estamos vencendo por fé até hoje, essa é a verdade. Amém, meus irmãos? Graças a Deus por isso que Deus sempre tem feito por cada um de nós. Então,
aqueles que estão cultuando, mesmo cultuando, leia quando eu ler, porque eu quero tomar aqui a mensagem, vem e segue-me, e eu já vou ler a Bíblia com os irmãos, daí vocês lêem junto, mas já pode deixar aberto em Marcos 10. A mensagem vem e segue-me, de 63. O profeta diz assim: este jovem, é semana de jovem, né, irmão Alexandre? É a semana dos jovens aí, viu? E este jovem devia ter uma boa personalidade, pois se apresentou ao Senhor Jesus, sabendo que ele se ajoelhou e disse: bom mestre, o que eu poderia fazer para ter a vida eterna? Ele disse: por que me chamas bom? Disse: quando sabes que só há um bom, que é Deus. Estão vendo? O que o jovem expressou com isso? Que ele era Deus. Estão vendo? Ele disse: sabes os mandamentos? Observa-os. Disse: sim. Disse: que mandamentos, mestre? E ele disse: os mandamentos de honrar teu pai e tua mãe e tal, e continuou. E ele disse: isso tenho feito desde a minha mocidade. Vê? Tenho feito isso. Ele disse: ainda te falta uma coisa. Vai, vende o que tens, reparte-o aos pobres, vem e segue-me. Que oportunidade! Ele poderia ter sido um Pedro, Tiago ou João, um deles. Vem, o moço tinha sido treinado e criado certo. Treinado e criado certo. E apresentado a Cristo para usá-lo com todo o potencial que tinha em si. Olha o potencial que esse rapaz tinha sido criado de uma maneira correta. Veja, com o potencial que tinha em si para usar, provavelmente instruído, jovem, rico, influente, onde ele poderia ter apresentado o Evangelho e ainda assim o rejeitou. Que precipitação desse jovem, estão vendo? Segue-me. Agora vejam, ele tinha de seguir alguém, principalmente aos jovens. Agora estou lendo isso aqui, na mensagem vem e segue-me, aos jovens, todos nós, né? Amém? E a todos nós. Agora, ele tinha de seguir a influência das pessoas com quem se relacionava, a influência de alguém, de algum jovem, a influência de um grupo de rapazes com quem se relacionava. Meus jovens, vocês estão ouvindo? Grupinho de jovens, amizade, grupinhos na escola, no trabalho, seja onde for. Influência, sempre vai seguir uma influência. Com rapazes com quem se relacionava, seus colegas de escola, ou seguir Jesus Cristo. O que vocês vão preferir? Seguir a influência dos colegas de escola, da religião, do mundo, seja onde for, ou seguir Jesus. Ou seguir Jesus Cristo, com toda a sua bondade. Ainda assim, ele sabia que não tinha vida eterna. Jovens, é isso que vocês têm que pensar, entendem? Jovens, é isso que temos que pensar, entendem? Agora olhem para o rapaz, esta noite, o que ele poderia ter sido, e o que ele é, o que ele poderia ter sido, um Pedro, um Tiago, um João, e o que ele é? E o que ele é? Esta noite, ele está em algum lugar. Ele era um homem, ele estava em algum grupo e ele estava esperando o juízo. Ele está esperando enfrentar o juízo aquele dia.
tendo rejeitado a mesma oportunidade que lhes é apresentada. Essa mesma oportunidade que foi apresentada ao jovem rico, ao moço, ao mancebo rico, também nos é ofertada, nos é apresentada. Cada jovem, cada moço, cada moça também tem a mesma oportunidade. Nós vamos seguir a influência de quem? Vamos seguir o quê? Vamos seguir a Jesus Cristo. Amém. Aleluia. É a mesma oportunidade. Veja, jovens quase sob a mesma circunstância, bons jovens, boas personalidades, bons pais e mães. Veja que o quadro não é muito longe do que aquele rapaz viveu. Bons pais, mães, com o que vocês têm, nem precisam trabalhar, a menos que queiram. Não, né? Estão vendo? Mesma oportunidade muitas vezes. Mas há outra coisa que acompanha isso. Há algo que acompanha essa palavra esta noite. Nunca morre. Ainda é um desafio a todo jovem e a toda jovem. Segue-me. Estão vendo? Vem e segue-me. Estão vendo? As palavras não morrem. Sempre que falar algo, lembrem-se que seja no carro, em segredo, quer seja no púlpito, quer seja na esquina com o seu namorado ou namorada, vocês aí fora, onde quer que seja, as palavras nunca morrem. Elas têm de viver para sempre. Por isso que quando Pedro negou Jesus 3 vezes, Pedro teve que acertar 3 vezes. Por isso, cada erro que nós temos, devemos acertar todos eles. Cada palavra errada devemos acertar. Porque quando o inimigo lançar aquilo diante, Deus lançará a palavra de acerto. O profeta diz: por isso, todos nós temos a mesma oportunidade. Vamos seguir a Jesus Cristo. Amém? Vem e segue-me, a partir do parágrafo 57 a seguir. Vamos agora à Bíblia. Eu já estava na Bíblia, né? A mensagem é a Bíblia purinha, porque é a palavra de Deus sendo pregada. Amém? Anunciada. O jovem rico, Marcos capítulo 10. E pondo-se a caminho, correu. Vamos meditar aqui, ó, vontade de pegar até meia-noite com essa chuvinha aí, ninguém. Veja, e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vejam só, vamos olhar alguns detalhes aqui como a mensagem desta noite. Que coisa maravilhosa. O que aconteceu com esse rapaz? Como o profeta diz, ele era um moço de reputação, ele era um moço de muito respaldo, de boa criação, de boa condição financeira. E quando ele viu Jesus, ele correu para Jesus. Veja só, ele correu, ele não perdeu tempo, ele correu para Jesus, porque quando o correr significa muita coisa, significa não perder tempo, significa a ânsia, ou seja, encontrei o que eu queria e não vou perder, significa valorização daquilo. E mais, ele se prostrou. Ele não só foi até Jesus, ele se prostrou. Ele se prostrou. Olha só, irmão Hélio trabalhando na igreja, viu? Obrigado, irmão Hélio. Amém. Veja só, ele se prostrou. Veja, por que o se prostrar é tudo isso aqui, o correr para Jesus, o seguir Jesus, o se prostrar diante de Jesus, tudo isso é necessário. Por isso nós como igreja temos que entender que tem muita coisa que é necessário nós fazermos, mas ainda é parte. Verdade. Ainda é em parte. Por exemplo, Judas não seguiu Jesus? Adiantou muito? Não. Esse moço rico correu para Jesus e se prostrou diante de Jesus. Adiantou muito? Não. Porque essas coisas
todo mundo um dia vai fazer. A Bíblia diz que chegará o dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Esse rapaz reconheceu, ele confessou, a língua dele confessou: tu és o bom mestre. O profeta diz, ele confessou: tu és Deus. Então se prostrar, as religiões se prostram, as religiões também oram de joelho, as religiões reconhecem, as religiões ou o religioso reconhece que Jesus é bom, e Ele é bom, e rico em misericórdia, sim, mas ainda é parte do cristianismo. Por isso nós devemos viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. E eu quero ver essa noite com vocês qual foi a fraqueza dele para ele não seguir Jesus. Bom, alguns falam, era a riqueza. Calma lá. Então veja, ele se prostrou. Vir a Jesus e se prostrar diante de Jesus é obrigação nossa, mas ainda é parte. E alguns nem essa parte têm feito mais, vamos pôr assim. Mas ele fez. Ele reconheceu quem era Jesus, ele proclamou quem era Jesus, ele se ajoelhou diante de Jesus e ele foi até Jesus. Até aqui nós também estamos de acordo, amém? Nós corremos até Jesus, nós se prostramos diante de Jesus, nós reconhecemos que Jesus é Deus. Amém. Aleluia. E ao fazer essas colocações, ele disse: bom mestre. Então ele reconheceu que ele era Deus. Que farei para herdar a vida eterna? Mais um ponto que é parte do cristianismo. Nós devemos ter esse cuidado de buscar o entendimento vindo de Deus do que nós devemos fazer para ter a vida eterna, para não perder aquilo que nos é dado, a eleição, a salvação. E Jesus disse: por que me chamas bom? Irmãos, ele começou a tratar com aquele rapaz. Ele falou: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Deus é bom e rico em misericórdia. Ele diz: só um que é bom, que é Deus. Ou seja, tu me reconheces como o Messias, como Deus. E ele diz: tu sabes os mandamentos? Por que Jesus começou esse diálogo? Porque não adianta as pessoas correr, e aí que eu falo que é em parte, e em parte necessária e essencial tudo isso, mas ainda é em parte. Por quê? Porque ele tinha, guarda isso, ele tinha uma boa reputação, ele tinha as pessoas olhavam para ele e falavam coisas boas dele. Esse rapaz é um rapaz de reputação, esse rapaz é um rapaz criado na lei do Senhor, esse homem aí, esse rapaz, ele guarda os mandamentos do Senhor. Olha, aparentemente ele estava de parabéns. Diante da sociedade, ele estava de parabéns, mas ele foi diante de Jesus. Por isso o profeta de Deus desta era nos diz: religião, a tua religião pode estar muito bem, até enquanto o dia chegar que você enfrentá-lo face a face, porque diante de Jesus, a religião é pouco demais. Amém. Nós precisamos é da palavra. E ele diz: veja, quando ele estava diante de Jesus Cristo, ao qual ele reconheceu que era o próprio Deus. E Jesus conhecendo lá o interior, em outras palavras, veja que a nuance da mulher de má reputação. Jesus olhou para dentro dela e falou: essa aí é uma filha de Abraão. Para o moço rico, ele olhou para ele: você tem má reputação, diante da sociedade, olha, você está de parabéns, diante da humanidade você está de parabéns, mas os teus pecados estão varridos para debaixo do tapete. Agora eu conheço debaixo do tapete, rapaz. Eu conheço as tuas transgressões. Pode pregar bonito, ter igreja mais bonita da cidade do profeta, mas Deus conhece a sinceridade do coração. Por isso o que nós temos que buscar é estar prostrado diante do Senhor, mas buscar ter uma vida limpa diante do Senhor. Foi o que nós lemos. Que adianta dizer que não peca? Olha que reputação. Se você fala que você não peca, que os outros estão errados, porque isso, porque aquilo, você faz ele mentiroso? Porque todos pecamos, diz as Escrituras. O que nós temos que fazer é viver uma vida sincera, uma vida de acerto,
E o profeta diz, ele perdeu essa oportunidade. Como o profeta nos diz também, que aquele moço que foi um enviado de Simão para buscar Jesus, para estar com ele na sua ceia. Você lembra? E ele diz, o profeta diz, ele foi e levou a carta de Simão, olha, eu quero que você venha à minha casa. E o profeta diz, que moço. Ele perdeu a maior oportunidade da vida dele. Ele estava diante do mestre e deu a carta convidando para ir para a casa de Simão, lá onde iam tentar descobrir ou provar que Jesus não era Deus. Você lembra da história, amém? O profeta diz, aquele rapaz, ele tinha que entregar aquele convite. Ele tinha, porque ele era um servo, ele estava ali a um trabalho. Mas ele, antes disso aí, ele tinha que fazer o que o moço rico fez aqui, se prostrar diante de Jesus e reconhecer que ele era o bom mestre. E o profeta ele deveria falar, ó Senhor, perdoa os meus pecados. E depois falar, está aqui o papel que mandaram te entregar. Mas ele não fez isso, ele só entregou o papel. Muitos vêm à igreja e lê a mensagem. Olha, irmãos, a mensagem é uma pedra de tropeço para muitos. O profeta é uma pedra de tropeço para muitos, porque uns tropeçam por não crer, outros tropeçam porque crê além do que é, mas você recebe ela e não é um tropeço, mas você vê que é Jesus tratando com você. Nós podemos seguir a Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Ele perdeu a oportunidade. Esse moço aqui não, até então não. Ele prostrou, ele reconheceu que é o Messias. Aí, mas Jesus começou a tratar com ele, falou, rapaz, você tem uma boa reputação aí na sociedade, todo mundo fala, ó, esse vai ser discípulo do Messias, esse vai ser discípulo do Messias, e não tem jeito. Só que Jesus falou assim, te falta uma coisa, te falta uma coisinha só. Obrigado, meu irmão. Te falta só uma coisinha. Vamos lá continuar? Veja, 19. Tu sabes, veja só, tu sabes os mandamentos. Nós conhecemos os mandamentos do Senhor, que não é só Êxodo 10, é Êxodo 20. Tu sabes os mandamentos. Agora, capte isso. Olha como Jesus foi tratando com ele lá dentro. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, e não dirás falso testemunho, não desfraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Você captou? Amém. Vou ler de volta agora mencionando quais foram os mandamentos que Jesus falou para ele. Não adulterarás, é fazer mal com alguém, sempre dependendo de alguém. A tua reputação com os outros, você foi pego em adultério? Não, eu nunca adulterei. Então, parabéns, a tua imagem com os outros. Ele, não adulterarás, não matarás. Você já matou alguém? Não, nunca matei ninguém. Que maravilha, olha que reputação. Todos os mandamentos que Jesus falou com ele foi para com os outros. Não matarás, ou não adulterarás, não matarás. Sempre depende de um terceiro, ou de um terceiro, de um segundo. Não furtarás. Ele tinha para roubar, ele tinha que roubar alguma coisa que não era dele. Depende de alguém. Sempre para o outro, para o próximo. Então a imagem, Jesus estava mostrando para ele que realmente, para com o próximo, ele estava, não desfraudarás alguém, ou melhor, não furtarás, não dirás falso testemunho. Falso testemunho, não dirás falso testemunho de quem? De alguém. Falar mal dos outros. Irmãos, você já leu a mensagem que o Brana fala assim? Nem eu mesmo, William Marion Brana, teria a audácia que esse jovem teve a condição de ter. Ele falou, nem eu também, falando de mim também, nenhum de nós. Se o Brana não tinha, eu vou ter, não, né? De chegar para Jesus e falar assim, eu não tenho errado em nada. Que coragem, que audácia, que potencial. Por isso que Jesus foi lá e falou, vamos ver então o que você está mantendo diante das pessoas. Não, você não roubou ninguém? Não. Você não fala mal de ninguém? Não. Você honra, tudo outro, teu pai, tua mãe, a sociedade vê você honrando teu pai, você honrando tua mãe? Sim. Veja, sempre para com os outros. Ele falou, ele porém, respondendo lhe disse, mestre, Rabi, Jesus, Senhor, Deus,
Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Mas que rapazinho com autonomia de chegar diante de Jesus e dizer: tudo isso eu tenho feito. E ele não viu que Jesus estava tratando com ele lá, com a dificuldade dele, porque para ter uma aparência de piedade, todos os mandamentos que Jesus citou, era ele com alguém, era ele com as coisas dos outros, com a vida dos outros. Você fala mal dos outros? Não. Você mata alguém? Não. Você adultera? Não. Você desonra teus pais? Não. Você defrauda alguém? Não. Tenho feito isso desde pequenininho. Jesus, 21. E Jesus olhando para ele, o olhar de Jesus. O olhar de Jesus. O profeta disse que quando Jesus estava lá no Calvário com os braços abertos, aquele olhar dele viajou por todos estes anos. Viajou e chegou e te viu. E viu eu, e viu cada um de nós, e nos viu. E ele falou: não vou deixar de cumprir esta obra, porque há alguém que vai receber isso, e vai se esforçar, e vai se entregar por mim também. Amém. Amém. E esse olhar de Jesus olhou para o moço rico. E Jesus, 21, e Jesus olhando para ele, o amou. Jesus o amou, por isso que ele vai agir como ele agiu, como nós vamos ler agora. Ele o amou. Falou: rapaz, você só faz coisa para ter reputação. Na tua rua lá você está de parabéns, todo mundo só fala bem de você. Fala: aqui lá não fala mal de ninguém. Aqui, mas vamos ver o que está aí dentro. E olha só, Jesus olhou para ele e o amou. O amou. E ele disse: falta-te uma coisa. Mas Jesus agora vai mostrar o erro dele. Aí está. O amor de Jesus mostra onde nós estamos errados. Uma igreja que não aceita receber a doutrina escriturística, não aceita receber o amor de Deus. E aí está o problema do moço rico. Ele não aceitou o amor de Jesus Cristo. E Jesus o amou e falou: olha, agora eu vou te mostrar teu erro para que você acerte. Veja como está a juventude de hoje, como esse rapaz, o profeta disse. Veja como está a humanidade. Eles não conseguem, não podem ouvir a verdade escriturística. Eles se levantam, se revoltam. Por quê? Porque não podem ouvir a verdade. Veja só, Jesus diz: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Busque tesouro no céu. Nada te faça voltar para trás, desanimar e descrer deste bom mestre chamado Jesus. Nada. E terás um tesouro no céu. Aí, guardem isso. É um prato cheio para as igrejas neopentecostal de hoje em dia, para a teologia da prosperidade. É um prato cheio. Está vendo? Jesus falou: venda tudo que tens, dá ao pobre e vem e segue-me. Venda tudo que tem, dá para a igreja e segue a Jesus. Mas Jesus está pregando, eles pregam a teoria da prosperidade, trazendo um versículo que é um prato cheio. Entrega tudo, mostra a tua fé. O que esse rapaz estava precisando? Era mostrar fé, de vender tudo e seguir Jesus, entregar aos pobres. E a Bíblia diz que esta obra de entregar aos pobres é da igreja. Tudo bem, tem parte nisso. Só que a teoria que eles usam, essa teologia da prosperidade, eles usam isso, dizendo para entregar tudo, porque esse rapaz entregou tudo. Só que esse rapaz ia ficar pobre. Ele ia seguir Jesus. Ele ia vender tudo e não ia ter mais nada. Jesus não falou para ele: venda tudo que tem, vem me seguir, você vai ganhar o dobro. Falou? Não, ele falou: venda tudo e só vem me seguir. Vamos dormir comigo, colocar a cabecinha nas pedras, se cobrir com a neblina que vai descer aí. É ou não é? Então não está bem de acordo com as denominações usar esse versículo para pregar a teologia da prosperidade, nem alguns dentro da própria mensagem.
Porque esse rapaz ia vender tudo e não recebeu nenhuma promessa que ia ficar rico depois disso, não. Agora, o fato é que o nosso profeta nos ensina que o problema dele era esse. Você viu? Nós lemos. Ele não estava errando em outra coisa. O problema dele era a jactância e a ganância financeira. Jesus não falou para ele por causa do dinheiro, pelo que ele tinha ou pelo que ele deixava de ter. Ele falou: te falta uma coisa, o resto está tudo bem. O que é? É você se desapegar com a vida financeira, porque se isso, aí o profeta, nós lemos na mensagem, é a maneira de um verdadeiro profeta, você leu comigo. O profeta dizendo: o problema não é o quanto você tem ou deixa de ter, se você é rico ou você é pobre. O problema é que se a tua condição financeira te afastar de Deus. Tem rico que se afasta de Deus por causa da riqueza, agora tem outros que se afastam de Deus por causa da pobreza. Nada deve te atrapalhar de seguir Jesus. Está bem financeiramente? Siga Jesus. Não está tão bem? Siga Jesus. Está com saúde? Siga Jesus. Sem saúde? Siga Jesus. Vem e segue-me. Esta é a palavra de Jesus Cristo. É seguir Jesus. É não estar apegado às coisas. Vem e me segue. Deixa aquilo, sabe? Se fosse uma mulher vaidosa de hoje em dia, Jesus não ia falar para ela: ó, larga tudo que tem, vende o que tem e segue-me. Ele ia falar diferente. Ele, pelo contexto bíblico, ele ia falar: o que te falta? Jesus falou: falta alguma coisa. O que te falta? Minha irmã, irmãos que estão acompanhando, irmãos, irmãs, o que te falta para seguir Jesus? Tem uns que falam assim: é que no calor eu uso os shorts. Larga esses shorts, vista a sua calça, varão, e siga Jesus. Não, é porque eu tenho negócios e o meu negócio não está muito de acordo com as escrituras. Larga esse negócio profano e siga Jesus. Pega a mulher vaidosa. Jesus ia falar para ela: te falta uma coisa, mulher vaidosa. O quê? Larga a vaidade e segue-me. E segue-me. O que está te faltando, minha irmã, meu irmão, para seguir Jesus de verdade? Larga isso. Nem que se um braço te condena, não é isso? Se um braço te condena, e segue Jesus. Isso é. Jesus falou: falta uma coisa. Sabe por quê? Porque Jesus mostrou. Olha como Jesus é. Jesus é Deus. Você ama Jesus? Aleluia! Jesus trabalhou com ele, mostrou que todos os mandamentos ali eram com os outros, não era ele, porque ele estava faltando uma coisa. E Jesus jogou diante dele os mandamentos. Sabe por quê? Porque Tiago, o apóstolo Tiago disse, capítulo 2, versículo 12, se não me falha a memória, Tiago 2:10, se não me falha a memória, ele diz assim: se você é guardador da lei e errar em uma coisa, será culpado de todos. Você não mata? Não. Você não rouba? Não. Você não adultera? Não. Mas você erra em um. E se você errou em um, meu amigo, você tem uma boa reputação, mas diante de Deus você está errado em todos. Em todos. É Tiago 2:10. Tiago 2:10. É. Lê para mim rapidinho. Espera aí. Vai lá, lê rapidinho. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Você guarda, você não adultera, você não rouba, mas se falta um. E o que a Bíblia diz? Se falta em um, será culpado de... Então o que adianta arrotar grosso, moço rico? Você está errado em tudo. Sabe por quê? Vamos lá, já vou chegar ali, vamos encerrar. Amém, irmãos? Amém. Ele disse: te falta um. Falta um. Você veja, e a Bíblia não fala se você não guardar um dos mandamentos. É errar em um ponto. Pode guardar os 10 mandamentos. Errou em um ponto, culpado em tudo. Vocês captaram isso? Amém? Vamos seguir mais um pouquinho só. Que coisa maravilhosa. E ele diz: vem e segue-me. O profeta disse: é a mesma voz que você ouve hoje, na mesma situação, ou pelo menos muito próxima.
Mas ele, contrariado, ele era bom, ele não matava, ele não roubava, misericórdia, tem alguém fazendo isso? Larga isso aí de uma vez. Mas o que ele não fazia, na verdade, era aceitar a palavra de Jesus. Sabe por quê? As denominações, não aqui pejorativamente, você me entende, tem boas coisas em algumas delas, amém? Mas as denominações aceitam Jesus também, se prostram a Jesus também. Se eles veem Jesus, irmãos, eles vêm correndo também. Mas quando você prega a doutrina, eles ficam contrariados. Prega, fala de William Branham, a mensagem da hora, já se contraria. Nos trinitarianos, prega a unidade de Jesus Cristo, eles já ficam contrariados, já fala que aquilo ali como é que eles falam que nós somos? É uma seita. Aí, quanto tempo nós escutamos isso, né? Se nós somos seita, então larga a denominação e aceita Jesus. Aceita Jesus. Amém? Porque Paulo falou, esse Deus desconhecido que vocês não têm uma idolatria aí, não tem uma imagem, e por este caminho que vocês me chamam de seita, é que nós servimos a Jesus. Ele ficou contrariado com a palavra de Jesus. Meus jovens, minhas jovens, é difícil demais vocês na escola, no trabalho, mas não fica contrariado com a palavra de Jesus não, porque o profeta nos mostrou qual é o próximo degrau. Ali ele falou, ele está esperando o juízo. Em outra mensagem, o irmão Branham fala, sabe quando foi que esse moço rico voltou a aparecer na Bíblia? Tem uma aparição na Bíblia? Eu vou citar alguma coisa que você vai lembrar. E havia lá no Hades um homem, um moço rico, e Abraão estava no seio. O Lázaro estava no seio de Abraão, e o moço rico estava no Hades, e falou assim, olha, aponta o meu dedo que eu estou em desespero. Qual foi a próxima aparição do moço rico e em ficar contrariado com a palavra de Deus? Inferno. Não fique contrariado com a palavra, com o ensinamento de Deus, porque a nossa próxima aparição, quando alguém ouvir falar de nós de novo, não vai ser aquele povo que está no Hades. Não. Vamos falar, cadê aquele povo barulhento que dava glória a Deus? Subiram e foram molhar com Deus. Olha só. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste. Como tem gente que vai embora do culto triste, contrariado. Como que as pessoas, ao ver o batismo bíblico, ficam tristes, contrariados? Sabe o que ele fez? Ele virou as costas para Jesus e foi embora. Quantos passaram pela palavra genuína, da mensagem de Deus, e viraram as costas e foram embora? Retirou-se triste. Sabe por que ele estava triste? Porque ele queria a vida eterna, mas do jeito dele. Você captou? Ele queria a vida eterna, mas do jeito dele. Ele queria um Jesus servo, Joel, não um Jesus Senhor, mas ele é nosso Senhor e Deus. Ele queria ir para o céu, mas do jeito dele. Saiba disso. Não fique triste quando o culto não é do teu jeito, mas é do jeito de Deus. Quando a palavra não veio do teu jeito, às vezes um gosta de mais leitura, outro gosta mais de seja o que for, tudo é para Deus, porque dele, por ele, para ele é todas as coisas. Não vai embora triste não. Ele queria ir para o céu, ele ficou tão triste, falou, agora eu vou ter que ir embora triste. Por quê? Porque para ir para o céu não dá para ir do meu jeito, mas eu não largo o meu jeito. Não é redundância de tonteria isso, mas é isso que a humanidade tem feito. É mensagem, é profeta, é batismo, é assim, para que isso? Não tem um caminho a ir para o céu a não ser Jesus. E para encontrar e seguir Jesus, irmãos, sabe que esse rapaz deixou de ser um Pedro, um Paulo, um João? Quantos Jesus curou? Quantos? Olha como Jesus amou ele.
Quanto Jesus curou, quanto Jesus, ao tocar, trouxe o refrigério, a solução. Mas quando Jesus falou, vem e segue-me. E para ele falou, vem e segue-me. E Jesus falou, eu quero você no meu discipulado. Você vai ser um discípulo. E o profeta diz, essa mesma voz, você ouve, juventude desta hora, igreja desta hora. É a mesma palavra, vem e segue-me, como ele falou a Natanael e Felipe, você sabe. Vem e segue-me. Ele não falou isso para todos não, irmãos. Não é para todos, por isso você vai enfrentar espíritos religiosos aí. E vão citar, e se você não estiver bem instruído espiritualmente, você vai começar a coçar a cabeça e falar, mas será? Será o quê? No que é verdadeiro nós estamos? Sigamos a Jesus. E ainda não triste, porque a maior oportunidade que nós recebemos é seguir Jesus. Veja, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, você vê que ele foi embora, mas os discípulos não. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, olhando, ou tornando a falar, disse-lhes, eles não entenderam essa expressão, como muitos não entendem, como se tivesse algum rico no nosso meio, né? Falou, aquele irmão lá é rico. Irmãos, rico, nenhum, olha, dá mensagem talvez no Brasil, 4 ou 5, não sei quantos, muito pouco rico no que é riqueza desse mundo. Nós somos trabalhadores, e uns têm um pouco mais, outros têm um pouco menos, mas todos temos segundo o que Deus tem para nós, e estamos felizes com isso. Amém? Amém. Agora, eles não entenderam essa palavra, então Jesus retornou. Eu vou concluir quarta que vem, mas olha o que Jesus falou. Então, porque Jesus viu que eles não entenderam, Jesus voltou a falar. Veja, 25, né? Aí ele diz, veja, Jesus, 24, tornando a falar, disse-lhes, filhinhos ou filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas. Então não tem problema ser rico não, viu, irmãos? É certo? Tem problema confiar na riqueza, que aquele que confia na riqueza, quando não tem riqueza, muda tudo. Não tem problema ser rico. Pode ser rico, pode. Temos varões dentro da mensagem, famílias, irmãos ricos, não tem problema. Mas se confiar na riqueza, se Jesus tirar a riqueza, parou de ser cristão? Está confiando na riqueza? Não, nós só confiamos em Jesus Cristo. Veja, filhinhos ou filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Porque uns confiam na riqueza, é no carro, é nos cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Amém. Não importa a tua condição aqui no mundo, não importa o Deus que você crê, se prostra, serve e obedece. Amém. Eu vou parar por aqui, quarta-feira que vem eu continuo. Mas veja só, qual foi a dificuldade dele? Obediência. Mas, pastor, não era fácil obedecer, era vender tudo que era, doar tudo que tinha para os pobres. Irmãos, para aquele que não tem eleição, aquele que não ama Jesus, acima de tudo, qualquer coisa é difícil. Fala para as mulheres do mundo que uma cristã tem que se portar como essas irmãs se portam na vestimenta e no comportamento. Eles vão falar, mas é difícil demais. Fala que tem que agir como esses varões, como pai de família, como esposo, como esposa. Fala para essas mulheres mundanas hoje em dia como deve se portar uma esposa, um marido. Eles vão falar, não, que é isso? Eles vão ficar bicudos e vão embora, vão virar as costas para Jesus. O problema dele foi a falta de obediência. Jesus falou, diante dos outros você está muito bem, mas você não quer obedecer a Deus não. Você quer ter riqueza, você quer ter boa reputação, mas não quer obedecer. Deus nos dá conforme lhe apraz. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus, e filhos que amam a obedecer o Pai da eternidade, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Obediência, custe o que custar, e com alegria, pois é privilégio que Deus tem nos dado. Oh, que privilégio nós temos recebido.
pessoas olham para você e falam: isso aí perdeu tudo, perdeu a juventude, perdeu isso, e não desfrutou nós não perdemos a vida eterna, nós perdemos este mundo. Por isso Jesus disse: quem não perder, não vai ganhar, e quem perder, vai ganhar a vida eterna. Em nome de Jesus Cristo. Pai querido, aceita a nossa gratidão, a alegria do nosso ser, de permanecermos firmes em obediência a Jesus, pois a alegria do Senhor é a força da nossa vida. Que a paz e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos, hoje e sempre. Amém, amém. E graças a Deus. Até aqui em São José, domingo, os demais cultos no Campo, Colombo, Pientre, Holândia, aí onde Deus conduzia os obreiros, o pastor e os obreiros, e a cada um de nós. Amém? Tudo isso é se o Senhor nos permitir, com fé e obediência, nesse nome que é sobre todos os nomes, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe e te guarde. Amém.